Eu nunca imaginei que o momento que faria meu estômago embrulhar de culpa seria escolher entre o casamento do meu pai e o de outra pessoa. Quer dizer, como é que alguém vai parar numa situação dessas? Como você olha para o calendário, vê duas datas que deveriam ser felizes e percebe que uma delas vai partir o coração de alguém. Não importa o que você faça. E a pior parte, eu ainda não sei se a decisão que estou prestes a tomar vai me transformar no vilão dentro da minha própria família. Meu pai tem 60 anos. 4 anos atrás, o nosso mundo inteiro se partiu quando minha mãe morreu de repente em 2020. Num dia ela estava ali, rindo de alguma besteira na televisão, reclamando do calor como sempre fazia. E no dia seguinte, ela tinha ido embora, sem aviso, sem tempo para se preparar. Só silêncio no lugar onde antes existia a voz dela. Durante muito tempo depois daquilo, meu pai parecia um homem andando no meio da neblina. Ele continuava fazendo as coisas de sempre, passava café de manhã, varria a calçada no domingo, cuidava do quintal, mas havia alguma coisa vazia nos olhos dele, como se uma luz tivesse sido apagada bem no fundo. Eu lembro de me preocupar com ele o tempo todo naqueles primeiros anos. Eu ligava só para perguntar se ele tinha almoçado. Às vezes ele dizia que sim, mas eu conseguia ouvir o vazio da casa atrás da voz dele. Aquele eco que só existe quando um lugar já foi cheio de vida. Então, quando ele me contou no começo de 2024 que tinha conhecido alguém, eu senti um alívio sincero. O nome dela é Lúcia. Ela tem 59 anos. É acolhedora, divertida e daquele tipo de pessoa que consegue acalmar uma discussão antes mesmo dela começar. A primeira vez que eu a conheci, fiquei nervoso. Porque, vamos ser honestos, conhecer a mulher com quem seu pai viúvo está saindo é sempre um campo minado emocional meio estranho. Mas a Lúcia me surpreendeu. Ela não estava tentando substituir minha mãe. Nunca agiu como se aquele fosse o papel dela. Na verdade, ela era uma das poucas pessoas que me defendiam quando meu pai e eu batíamos de frente por alguma bobagem. Teve momentos, durante almoços de família, em que meu pai ficava teimoso com alguma coisa, como pais costumam ficar. E a Lúcia dizia com calma: "Tá, mas talvez ele tenha razão nisso." E toda vez que isso acontecia, eu pensava: tá, talvez isso esteja fazendo bem para ele. Talvez ele esteja mesmo segurante. Então, quando meu pai pediu a Lúcia em casamento em dezembro passado, eu fiquei genuinamente feliz pelos dois. Ele me ligou numa noite e a voz dele estava mais leve do que eu tinha ouvido em anos. Eu quase conseguia imaginar o sorriso no rosto dele através do telefone. Eu pedi a Lúcia em casamento, ele disse. Eu lembro de me encostar na cadeira e simplesmente sorrir. Que notícia boa, eu falei. Fico muito feliz por você. E eu falava sério. Naquela mesma conversa, ele explicou que eles não estavam com pressa. Disse que estavam pensando em fazer o casamento só em 2027, porque os próximos 2 anos já estavam cheios de compromissos familiares. Uma prima ia casar no ano seguinte. 2 outros primos estavam esperando bebê. Tinha viagem sendo planejada, reencontro de família, todo tipo de coisa. Assim a gente faz tudo com calma, ele disse. Para mim, aquilo fez sentido. Sinceramente, pareceu responsável. A vida seguiu depois daquela conversa. Os meses passaram, o casamento quase não voltou a ser assunto, e eu assumi que era uma coisa sendo construída devagar, no fundo da rotina. Então, no começo deste ano,
Outra coisa aconteceu. Eu recebi uma mensagem de 2 dos meus amigos mais próximos da faculdade. E quando eu digo próximos, eu quero dizer o tipo de amizade que nasce nos 20 e poucos anos. Aquelas amizades construídas com pizza barata, conversa de madrugada e um ajudando o outro a sobreviver à semana de prova e aos términos desastrosos. A gente não se via pessoalmente fazia anos. A vida tinha espalhado todo mundo por cidades diferentes, empregos diferentes, relacionamentos diferentes. Mas a gente continuava se falando. E quando eles me mandaram o anúncio do casamento, eu senti uma onda de empolgação que não sentia havia muito tempo. Dentro do convite tinha um recado simples. Reserva a data. 19 de setembro. Eu mostrei o convite para o meu parceiro naquela noite. Enquanto a gente estava sentado no sofá. Eles finalmente vão fazer isso, eu disse. Meu parceiro riu. Já estava mais do que na hora. A gente começou a falar sobre como seria bom rever todo mundo. Todas aquelas pessoas que não víamos desde a formatura. A ideia de estarmos juntos de novo, depois de tantos anos, parecia especial. Então, confirmamos que iríamos. Teríamos que comprar passagem, reservar hotel, organizar tudo. Mas nada disso importava. Parecia valer a pena. Durante os meses seguintes, aquele casamento virou simplesmente uma coisa feliz no calendário. Um pequeno ponto de luz para esperar. Até ontem. Eu estava na rua à tarde, resolvendo umas coisas, comprando mercado e pegando algumas coisinhas para a festa de noivado que meus amigos iam fazer mais tarde naquela noite. Meu celular tocou enquanto eu atravessava um estacionamento. Pai. E eu atendi, equilibrando sacolas numa mão só. Oi, pai. Tudo bem? A voz dele veio pelo telefone, explodindo de energia. O tipo de energia que eu não ouvia nele fazia anos. Você precisa marcar uma data no calendário, ele disse. Eu ri. Tá, que data? 19 de setembro, ele respondeu. Eu parei de andar. Por quê? É o dia em que eu e a Lúcia vamos casar. Por um segundo, meu cérebro simplesmente travou. 19 de setembro, a mesma data. Eu realmente achei que tinha escutado errado. Espera, eu falei devagar. Desse ano? Sim, ele disse, todo animado. A gente fechou o salão e o buffet ontem à noite. Meu estômago afundou. Eu me apoiei na porta do carro, olhando para o asfalto. Pai, eu já confirmei presença em outro casamento nesse dia. Houve uma pausa pequena do outro lado da linha. Que casamento? Ele perguntou. O dos meus amigos da faculdade, eu disse. Lembra deles? Eu confirmei há meses. Silêncio. Então, ele soltou um suspiro curto. Ué, você comemora com eles em outro momento. Teve alguma coisa na forma como ele falou aquilo que apertou meu peito. Eu tentei manter a voz calma. É que eu já prometi para eles que estaria lá. Agora, ele parecia um pouco irritado. Mas esse é o casamento do seu pai. Eu passei a mão na testa. Eu sei disso. É só que eu fiquei surpreso. Porque a verdade é que eu não fiquei surpreso só por causa da data. Eu fiquei surpreso porque eles não tinham me perguntado antes. Quer dizer, se eles tivessem me ligado uma semana atrás e falado: olha, a gente está pensando no dia 19 de setembro. Para você funciona? Tudo isso poderia ter sido evitado. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, eles já tinham fechado tudo. Salão, buffet, tudo. E agora, eu estava encarando 2 promessas no mesmo dia. A voz do meu pai me arrancou dos pensamentos. Você vai escolher o casamento de um amigo em vez do meu? E foi naquele momento que eu percebi que essa conversa estava prestes a ficar muito mais complicada. A pergunta dele ficou pairando no ar como um peso esmagando meu peito. Você vai escolher o casamento de um amigo em vez do meu? Tinha alguma coisa no tom dele que fez meu estômago revirar. Não era raiva total, não exatamente.
soava mais como decepção, misturada com confusão, como se ele realmente não entendesse como aquilo podia sequer ser um dilema para mim. Eu respirei fundo e continuei encostado no carro. Pai, eu disse com cuidado, não é sobre escolher eles em vez de você. Bom, de certo modo é, ele respondeu. Eu conseguia ouvir sons ao fundo do lado dele. Talvez a televisão ligada, talvez a Lúcia andando pela cozinha. Sons normais, sons de vida cotidiana. E de alguma forma, isso deixou tudo ainda mais pesado, porque para eu, aquilo provavelmente era simples. Para mim, não era. Eu aceitei o convite deles há meses, eu expliquei. Eles mandaram o aviso da data no começo do ano. Passagem, hotel, a gente já começou a planejar tudo. Ele não respondeu na hora. Depois suspirou de novo. Você pode comemorar com eles em outro fim de semana, ele disse. Casamento não é a única oportunidade de ver seus amigos. Eu fechei os olhos por um segundo. Tecnicamente, ele não estava errado, mas emocionalmente era diferente. Casamento não é só encontro, é o momento. São os votos, os discursos, a festa que as pessoas passam meses, às vezes anos, organizando. E eu já tinha dito que estaria lá. Eu só queria que você tivesse-me falado antes, eu disse em voz baixa. Essa parte escapou antes que eu pudesse segurar. Outra pausa. Como assim? Quer dizer, se você tivesse ligado antes de fechar tudo e perguntado se essa data funcionava, eu teria-te contado do conflito. O silêncio na linha ficou mais longo. Então ele disse uma coisa que fez a tensão subir na hora. A gente não achou que precisava consultar a agenda de todo mundo. A forma como ele disse aquilo soou defensiva. Eu tentei suavizar a voz. Eu não estou dizendo que vocês precisavam pedir permissão. Só estou dizendo que eu sou seu filho. Teria sido bom saber antes de tudo estar resolvido. Ele soltou o ar pelo nariz, curto. Bom, o salão estava disponível e a gente ficou animado. Eu e a Lúcia não queríamos mais esperar até 2027. E, sinceramente, eu entendia isso. Depois de perder a minha mãe da forma como perdeu, eu conseguia entender porque ele não queria adiar a felicidade. Mesmo assim, doía. Tá, eu falei devagar. Mas vocês fecharam isso literalmente ontem? Sim. Então, existe alguma chance de mudar a data? Eu nem acreditava totalmente na pergunta enquanto fazia, mas precisava tentar. Houve uma pausa, seguida de uma risadinha curta, quase desdenhosa. Acho muito difícil. Mas vocês acabaram de fechar ontem à noite. Salão não funciona assim, ele respondeu. É difícil conseguir data. Eu esfreguei a têmpora. Tecnicamente, talvez ele estivesse certo. Mas tinha algo em toda aquela rapidez que ainda me parecia estranho. Pai, eu só estou tentando entender como resolver isso. Bom, para mim isso é bem direto, ele respondeu. A irritação na voz dele agora estava mais clara. Esse é o meu casamento. E ali estava a pressão. Não gritada, não agressiva, só sentada ali, entre nós, pesada. Eu olhei para o outro lado do estacionamento, enquanto as pessoas passavam, empurrando carrinhos, completamente sem perceber que a minha cabeça parecia estar sendo puxada em duas direções opostas. Eu sei que é importante, eu disse baixo. Ele não respondeu. Mas a promessa que eu já fiz também é, acrescentei. Outro silêncio. Quando ele voltou a falar, a voz tinha mudado um pouco. Não estava zangada, mas estava mais afiada. Eu só achei que meu filho iria querer estar presente quando eu me casasse. Aquela frase me atingiu mais do que qualquer outra coisa que ele tinha dito. A culpa subiu pela minha nuca na mesma hora. É claro que eu queria estar lá. Ele era meu pai. Ele tinha passado anos sofrendo depois que minha mãe morreu. Ver ele reconstruindo a vida aos poucos foi doloroso
e bonito ao mesmo tempo. Uma parte de mim queria dizer imediatamente: tá bom, eu cancelo tudo. Mas outra parte não conseguia parar de pensar nos meus amigos, na animação deles, nos meses de preparação que eles já tinham feito, na promessa que eu fiz. E de repente, eu senti que, qualquer que fosse a minha escolha, alguém sairia machucado. Eu não estou dizendo que não quero estar lá. Eu falei com cuidado. Então vai. Simples. Direto. Meu pai sempre foi assim. Na cabeça dele, a solução era óbvia. Só escolher. Mas a vida nem sempre é tão limpa assim. Pai, os 2 casamentos são em lugares completamente diferentes. Eu expliquei. Não dá para eu ir na cerimónia de um e depois aparecer no outro. As pessoas faltam a casamentos o tempo todo, Ele disse. eu sei. Então falta ao deles. Eu engoli em seco. Meu parceiro já estava até pensando em roupa para a viagem. A gente tinha falado sobre reencontrar os amigos, talvez aproveitar o fim de semana inteiro. E de novo, eu já tinha confirmado presença. Voltar atrás agora significaria deixar eles se virando com uma ausência que não esperavam. Também significaria quebrar a minha palavra, uma coisa que para mim importava. Eu só sinto que devo honrar o compromisso que assumi. Eu disse baixo. O clima do outro lado da linha esfriou na mesma hora. Então essa é a sua resposta? Não, eu ainda estou pensando. Eu respondi rápido. Mas o estrago já estava feito. A voz do meu pai tinha aquele tom travado Que as pessoas usam quando estão tentando não demonstrar o quanto ficaram magoadas. Eu não entendo porque isso é sequer uma discussão. Eu não respondi de imediato. Porque, honestamente, eu também não entendia totalmente. Se a situação fosse o contrário, se meu amigo tivesse marcado casamento de repente na mesma data do casamento do meu pai, eu provavelmente escolheria meu pai sem hesitar. Mas não foi isso que aconteceu. Meus amigos escolheram a data primeiro. Meu pai mudou os planos depois de aquela data já existir. Essa diferença parecia importante para mim, mesmo que não fosse para ele. A conversa já estava com cara de que iria virar uma briga de verdade. E eu sabia que, se continuássemos, nós 2 acabaríamos dizendo coisas das quais poderíamos nos arrepender. Então eu forcei um recuo. Olha, eu disse com calma. Deixa pensar nisso hoje à noite. Ele não respondeu na hora. Depois disse, nem duro. Tá. Eu te ligo amanhã. Certo. A ligação terminou alguns segundos depois. Eu fiquei parado nesse acionamento por muito tempo depois disso. Só olhando para o nada. As pessoas colocavam compras no porta-malas. Uma criança ria em algum lugar próximo. Um carrinho fazia barulho no asfalto. Vida normal. Enquanto isso, minha cabeça girava. Porque aquilo já não era mais só um conflito de agenda. Parecia um teste de lealdade. E não importava para que lado eu pendesse, eu sentia que estava traindo alguém. Quando finalmente cheguei em casa naquela tarde, contei tudo para o meu parceiro. Cada detalhe. A ligação. A data. A pressão. Ele ouviu em silêncio o tempo inteiro. Depois, fez a pergunta que eu estava evitando desde o começo. Então, o que você vai fazer? Eu fiquei sentado no sofá, olhando para o chão. Eu não sei. E, pela primeira vez desde que a ligação terminou, uma ideia nova começou a se formar na minha cabeça. Um possível meio termo. Alguma coisa que talvez amenizasse a dor, caso eu realmente não pudesse estar lá. Eu estava pensando. Eu falei devagar. Lo quê? Talvez eu possa levar meu pai e a Lúcia para jantar depois do casamento, num lugar bem legal. Fazer alguma coisa especial. Só nós. Meu parceiro inclinou a cabeça. Como uma celebração? É? Eu dei de ombros, sem muita convicção. Pensei que isso talvez mostrasse que eu ainda me importo. Que eu estou feliz por eles. Mas, mesmo enquanto eu falava, a dúvida já estava entrando na minha voz. Porque no fundo,
Eu não tinha certeza se um jantar podia substituir um casamento. E eu tinha a sensação de que meu pai pensaria a mesma coisa. Naquela noite eu quase não dormi. Fiquei olhando para o teto, enquanto os mesmos pensamentos se repetiam na minha cabeça, uma e outra vez, como um disco riscado. Casamento do meu pai, casamento dos meus amigos, uma data, 2 promessas. Toda vez que eu começava a pender para um lado, o outro vinha e me acertava no estômago com culpa. Se eu faltasse ao casamento do meu pai, perderia um dos dias mais importantes da vida dele. O homem tinha perdido minha mãe de forma inesperada, passado anos de luto e finalmente encontrado alguém que fazia ele feliz de novo. Mas se eu faltasse ao casamento dos meus amigos, eu estaria quebrando uma promessa feita há meses. Uma promessa com a qual eles estavam contando. E eu odeio quebrar promessas. Lá pelas 2 da manhã, eu virei de lado e olhei para o meu parceiro, que estava meio acordado ao meu lado. Você tá dormindo? Eu sussurrei. Mais ou menos. Ele murmurou. Eu ainda não sei o que fazer. Ele ficou quieto por um momento antes de responder. Do que você se arrependeria mais? Essa pergunta ficou comigo. Do que eu me arrependeria mais? De perder o casamento do meu pai? Ou de quebrar minha palavra com meus amigos? A verdade era que os 2 cenários pareciam horríveis. No fim, eu caí num sono raso, cheio de sonhos estranhos e ansiosos com aeroporto, salão de festa e relógios que não paravam de andar. Na manhã seguinte, eu acordei com a sensação de que meu cérebro tinha corrido uma maratona e eu sabia que precisava ligar para meu pai. Fiz café, sentei à mesa da cozinha e fiquei encarando o celular durante um bom tempo antes de finalmente discar. Ele atendeu no 3º toque. Oi! A voz soava neutra, mas havia uma rigidez ali por baixo. Oi, pai. Uma pausa curta. Então, você pensou? Direto ao ponto. Eu respirei fundo. Pensei. Outra pausa. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia sentir na garganta. Eu estou muito feliz por você, eu disse primeiro. Quero que você saiba disso. Eu sei, ele respondeu. Eu não tinha tanta certeza se ele sabia mesmo. Eu passei a noite inteira pensando nisso. Continuei. E sempre volto para o mesmo lugar. Silêncio. Eu já dei minha palavra para os meus amigos. O silêncio na linha se estendeu tanto que eu comecei a me perguntar se a chamada tinha caído. Aí ele falou, então você não vem? Não foi uma pergunta. Sou reto. Eu não disse exatamente isso. Eu falei com cuidado. Estou dizendo que acho que preciso honrar o compromisso que eu já assumi. A voz dele ficou mais afiada. É o meu casamento. Eu sei. Eu sou seu pai. Eu também sei disso. Eu vi ele soltando ar devagar, como quem tenta controlar a própria raiva. Você está mesmo me dizendo que prefere ir ao casamento de um amigo da faculdade do que ao casamento do seu próprio pai? A forma como ele disse amigo da faculdade apertou o meu peito. Eles não são amigos qualquer, eu disse. São pessoas que estão na minha vida há anos. E eu não estou? Não foi isso que eu quis dizer. Mas a conversa já estava descendo ladeira abaixo. Eu simplesmente não entendo isso. Ele disse. Eu entendo. Eu respondi baixo. E eu entendia. Do ponto de vista dele, isso provavelmente era óbvio. Família vai em primeiro lugar. Principalmente numa ocasião tão grande quanto um casamento. Mas a situação não era tão simples. Você falou para todo mundo que o casamento seria em 2027. Eu lembrei com cuidado. Esse era o plano. Pois é. Então, quando meus amigos marcaram 19 de setembro meses atrás, não existia conflito. A gente mudou de ideia. Eu sei. Outro silêncio. Então ele falou uma coisa que bateu em mim como um soco no peito. Bom, acho que agora eu sei qual é o meu lugar. A culpa me acertou na hora. Pai, isso não é justo. Não é? Não.
Eu pressionei os dedos contra a testa, tentando manter a calma. Você não perguntou se a data funcionava antes de fechar tudo. Então agora a culpa é minha? Eu não disse isso. Mas de certa forma, aquilo era parte do problema. Se ele tivesse ligado antes, nem que fosse casualmente, toda aquela situação poderia ter sido evitada. Você deveria querer estar lá. Ele disse em voz baixa. Eu quero estar lá. Então venha. Aquela mesma lógica simples de novo. Só escolher. Mas escolhas assim não existem num vazio. Pai, eu disse, agora com a voz mais suave. Eu te amo, de verdade. E eu estou feliz por você e pela Lúcia. Quero que o casamento de vocês seja incrível. Ele não respondeu. Por isso eu estava pensando se a gente não podia comemorar de outro jeito também. O que você quer dizer? Eu posso levar você e a Lúcia para jantar depois do casamento? Num lugar muito bom. Por minha conta. Silêncio. De repente eu percebi o quão pequeno aquilo soava perto de um casamento. Mesmo assim, continuei. Só nós três. Ou com a família toda, se vocês quiserem. A gente podia comemorar direito. O silêncio ficou tão longo que começou a me dar enjoo. Quando ele finalmente falou, a voz estava fria. Então seu plano é faltar ao meu casamento e depois me pagar um jantar? Não foi isso que eu quis dizer, mas é isso que parece. Eu passei a mão no rosto. Eu estou tentando encontrar um meio termo. Não existe. A secura daquela frase veio como uma parede. Esse é o meu casamento. Ele continuou. Não dá para refazer depois. Eu sei. Então eu não vejo como um jantar numa churrascaria resolve alguma coisa. As palavras dele não foram cruéis, exatamente, mas carregavam um peso de decepção que deixou o meu peito pesado. Eu só não quero quebrar a minha palavra. Eu disse baixo. Você já quebrou? Meu estômago despencou. O quê? Você fez uma promessa para sua família também. Aquilo doeu, porque, tecnicamente, ele tinha razão. Eu nunca prometi diretamente a ele que iria ao casamento. Mas existe uma expectativa silenciosa aí. Não existe. Filhos vão ao casamento dos pais. É simplesmente o que se espera. Desculpa, eu disse. E eu falava sério. Outro longo silêncio passou entre nós. Por fim, ele falou de novo, agora com a voz cansada. Bom, acho que você já tomou sua decisão. A forma como ele disse aquilo apertou-me a garganta. Eu ainda estou pensando. Não, ele disse baixinho. Você não está. E antes eu conseguisse responder, ele te explicou. O silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer coisa que ele tinha dito. Eu fiquei sentada à mesa da cozinha, olhando para o celular, me sentindo o pior filho do planeta. Meu parceiro entrou no cômodo alguns minutos depois e percebeu na hora que tinha dado ruim. Como foi? Eu levantei os olhos. Ele desligou na minha cara. A expressão dele ficou suave de preocupação. Nossa! É? Eu me recostei na cadeira e encarei o teto. Acho que a ideia do jantar não ajudou. Ele se sentou à minha frente. E agora? O que você vai fazer? Honestamente, eu ainda não sabia. Porque uma parte de mim sentia que eu devia manter a promessa feita meses atrás. Mas a outra parte não conseguia afastar a imagem do meu pai em pé no casamento, olhando em volta à minha procura e não me vendo lá. Depois daquela ligação, a casa ficou estranhamente silenciosa. Não o tipo de silêncio tranquilo, o tipo pesado. Aquele silêncio em que seus pensamentos ficam mais altos porque não existe mais nada para abafá-los. Eu fiquei sentado à mesa da cozinha por um tempão, encarando a tela escura do celular, como se ela pudesse, de algum jeito, me explicar o que eu deveria fazer em seguida. Meu parceiro permaneceu na minha frente, observando meu rosto, do jeito que as pessoas fazem quando sabem que você está lutando com alguma coisa dolorosa. Você tá bem? Ele perguntou, baixinho. Eu dei de ombros.
mas o gesto pareceu vazio. Não muito, porque a verdade é que eu sempre odiei entrar em conflito com meu pai. Desde sempre. Ele não foi um pai ruim. Longe disso. Trabalhou duro, foi aos eventos da minha escola, me ajudou a consertar meu primeiro carro quando eu tinha 17 anos. Mas ele também tinha uma teimosia que transformava discordância em muro de tijolos. Quando ele decidia que estava certo, convencer do contrário era como empurrar uma montanha. E agora? Ele claramente acreditava que eu estava tomando a decisão errada. No que você está pensando? Meu parceiro perguntou. Eu soltei um suspiro longo. Eu fico imaginando a cara dele se eu não estiver lá. Essa imagem não saía da minha cabeça. Meu pai no altar, a família reunida, a Lúcia do lado dele, vestida para casar, e o espaço vazio onde eu deveria estar. Meu parceiro assentiu devagar. Isso seria duro. Séria. Mas e os seus amigos? Ele perguntou. E essa pergunta girou a faca para o outro lado. Porque eu também consegui imaginar aquilo. Encontrando eles depois e ouvindo. Poxa, a gente sentiu sua falta no casamento. Ou pior, eles não dizendo nada, mas eu sabendo que abandonei o compromisso depois de prometer que estaria lá. Eu esfreguei as mãos no rosto. Essa situação é ridícula. Não é ridícula, meu parceiro disse com delicadeza. Só é bagunçada. Bagunçada era a palavra perfeita. Sem resposta limpa, sem desfecho perfeito. Só controle de danos. Mais tarde, naquela tarde, eu tentei ligar de novo para o meu pai. Ele não atendeu. Esperei 1 hora e tentei outra vez. Nada. Quando chegou a noite, eu comecei a pensar que talvez ele estivesse me ignorando de propósito, o que sinceramente não seria surpresa. Quando meu pai se machucava, o primeiro instinto dele não era gritar, era se fechar. Naquela noite eu fiquei pensando em outra pessoa também. A Lúcia. Porque se existia alguém capaz de amenizar a situação, provavelmente seria ela. Ela sempre foi boa em mediar as coisas quando meu pai e eu ficávamos tensos. Então, na manhã seguinte, eu fiz uma coisa que pareceu um pouco estranha. Liguei para ela. Ela atendeu depois de alguns toques. Oi! A voz dela soava calorosa, como sempre. Oi, Lúcia! Tudo bem com você? Eu hesitei. Na verdade, estou bem estressado. Ela soltou uma risadinha leve. Deixa eu adivinhar. A situação da data do casamento? É? Imaginei. Havia algo reconfortante na forma como ela dizia aquilo. Como se já entendesse a tempestade em que eu estava preso. Eu conversei com seu pai. Ela continuou. Meu estômago apertou. Ele está um pouco magoado. Essa palavra pousou de forma silenciosa, mas pesava. Eu não queria machucar ele, eu disse. Eu sei que não queria. Ela fez uma pausa antes de continuar. Ele simplesmente imaginou você lá. Eu também me imaginei lá. Eu admiti. Essa era a parte dolorosa. Não era como se eu não me importasse. Eu disse para ele que o timing foi ruim. Ela falou. Mas as emoções estão à flor da pele agora. Eu me apoiei no balcão da cozinha. Você acha que ele vai entender com o tempo? Ela não respondeu na hora. E aquele silêncio já me disse muita coisa. Seu pai valoriza muito a família, ela disse por fim. Eu sei. E na cabeça dele, esse é um momento único. Essa frase acertou exatamente o mesmo lugar das palavras dele no dia anterior. Porque ele estava certo em uma coisa. Não haveria outro casamento. Eu estou tentando achar uma forma de compensar vocês dois, eu disse. Eu ouvi sobre a ideia do jantar. Eu fiz uma careta. Foi uma ideia carinhosa, ela disse com gentileza. Mas acho que seu pai está reagindo muito pela emoção agora. Faz sentido. Ele vai se acalmar em algum momento. Eu esperava que ela estivesse certa. Mas ainda havia um nó de preocupação no meu estômago. Você acha que ele vai me perdoar se eu não for?
Eu perguntei em voz baixa. Ela suspirou. Acho que ele sempre vai desejar que você tivesse estado lá. A resposta foi honesta. Dolorosamente honesta. Mas ela acrescentou outra coisa logo depois. Por outro lado, eu também não acho que ele realmente queira forçar você a quebrar outra promessa. Eu franzi a testa. Como assim? Bom, ela disse com suavidade. Foi o seu pai que te ensinou a cumprir a palavra. Isso me parou. Porque ela tinha razão. Crescendo, meu pai sempre insistiu exatamente nisso. Se você diz que vai fazer alguma coisa, você faz. Mesmo quando é inconveniente. Mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu admiti. As pessoas são complicadas, ela disse. Disso eu tenho certeza. Nós conversamos mais um pouco depois disso. Nada dramático. Só conversa normal. Mas quando desligamos, eu me senti melhor. E pior ao mesmo tempo. Melhor porque a Lúcia entendia. Pior porque a decisão continuava a mesma. Naquela noite, eu abri o calendário de novo. 19 de setembro. 2 casamentos. 2 cidades diferentes. 2 direções opostas. E de repente, alguma coisa me atingiu de um jeito ainda mais pesado. Não importava o que eu escolhesse. Alguém contaria essa história depois. E dependendo de quem contasse, eu seria ou o amigo leal que honrou a própria palavra, ou o filho que faltou ao casamento do pai. Eu me recostei na cadeira e voltei a encarar o teto, tentando imaginar com qual versão de mim mesmo eu conseguiria viver. E a resposta que começou a se formar no meu peito não era a mais fácil. Eu fiquei ali por muito tempo depois dessa percepção. A casa estava silenciosa de novo, mas dessa vez o silêncio parecia diferente. Não era mais confusão. Era o tipo de silêncio que vem logo antes de você tomar uma decisão que sabe que as pessoas não vão gostar. Porque em algum momento você para de procurar uma solução perfeita e simplesmente escolhe aquela com a qual consegue viver. Eu continuei ouvindo as palavras da Lúcia ecoando na minha cabeça. Foi o seu pai que te ensinou a cumprir a palavra. Essa frase voltava e voltava. Crescendo, meu pai sempre foi rígido com esse tipo de coisa. Se eu prometesse ajudar alguém numa mudança, eu ajudava. Se eu dissesse que iria aparecer em algum lugar, eu aparecia. Sem desculpa, eu costumava dizer. E agora eu estava ali, olhando para esse mesmo princípio que ele me ensinou e percebendo que era justamente isso que estava me empurrando para uma escolha que ele não aceitava. Peguei o celular e olhei para o calendário de novo. 19 de setembro. Quanto mais eu pensava, mais eu percebia uma coisa dolorosamente simples. Meus amigos não tinham criado esse conflito. Eles tinham escolhido aquela data meses atrás. Tinham-me convidado. Eu disse sim. Meu pai mudou os planos depois. E, embora ele tivesse todo o direito de fazer isso não apagava a promessa que eu já tinha feito. Então a decisão foi se assentando no meu peito. Pesada, desconfortável, mas clara. Eu iria honrar o meu compromisso. Não porque meus amigos importavam mais do que meu pai, mas porque eu já tinha dado a minha palavra. Naquela noite eu liguei para ele de novo. Dessa vez, ele atendeu. Alô? A voz parecia mais calma do que no dia anterior, mas ainda distante. Oi, pai. Uma pausa. Oi. Eu respirei fundo. Eu tenho pensado nisso sem parar. É? É? Eu olhei pela janela enquanto falava. Eu sinto muito que essa situação tenha acontecido. Silêncio. Eu queria que as datas não coincidissem. Eu também. Ele disse baixinho. Eu engoli seco. Mas eu já tinha-me comprometido com o casamento dos meus amigos há meses. As palavras pareceram ainda mais pesadas na segunda vez em que eu disse aquilo. E eu acho que preciso manter isso. Ali estava a decisão. O silêncio na linha durou vários segundos. Quando meu pai finalmente falou, a voz soava mais cansada do que zangada. Então, você não vem. E eu fechei os olhos por um instante. Me desculpa.
Outro longo silêncio. Então ele disse algo que me surpreendeu. Eu não gosto disso. É justo, mas eu entendo porque você se sente assim. Aquilo não era perdão, mas também não era rejeição. E, sinceramente, era mais do que eu esperava. Eu continuo feliz por você, eu disse. Por você e pela Lúcia. Eu sei. Eu queria poder estar aí. Ele soltou o ar devagar. Bom, vai ter foto. Uma tentativa fraca de humor. Aquilo apertou meu peito. Eu ainda quero muito comemorar com vocês depois, eu disse com cuidado. Você falou do jantar? Falei, num lugar bem legal, por minha conta. Houve uma pausa. Vou pensar, ele disse. Era o mais perto de aceitação que eu conseguiria naquele momento. E honestamente, já era o bastante. Nós ainda conversamos mais alguns minutos depois disso. Nada pesado. Só coisas pequenas sobre o trabalho, família, vida normal. Mas a tensão nunca sumiu completamente. E eu sabia que provavelmente não sumiria por um bom tempo. Depois que a ligação terminou, eu me joguei no sofá e soltei um suspiro longo que parecia estar preso dentro de mim. Fazia 2 dias. Meu parceiro olhou para mim. E aí? O que aconteceu? Eu falei para ele. E ele não gostou. Meu parceiro assentiu devagar. Mas também não te deserdou? Eu ri, sem humor. Não. Então já é alguma coisa. Talvez fosse. Talvez essa fosse só uma daquelas situações bagunçadas da vida adulta em que todo mundo está um pouco certo e um pouco ferido ao mesmo tempo. Algumas semanas depois, eu liguei para os meus amigos para confirmar os planos finais da viagem para o casamento deles. Eles estavam animados, falando sobre mesa, decoração, lembrancinha, sobre como parecia surreal que o grande dia estivesse finalmente chegando. E, enquanto eu ouvia, sentia aquela fisgada conhecida de culpa de novo. Porque, em alguma outra cidade, meu pai também estava se preparando para o casamento dele. 2 celebrações, 2 histórias diferentes acontecendo no mesmo dia. Quando o dia 19 de setembro finalmente chegar, eu sei que vai existir um momento durante a cerimônia em que minha cabeça vai escapar por um segundo, em que eu vou me perguntar como é que está o casamento do meu pai naquele mesmo instante. Que a música está tocando? Se ele está sorrindo? Se ele olha para a porta por hábito? Esperando, no fundo, que eu apareça. Eu não sei se tomei a decisão perfeita. Sinceramente, eu nem sei se existia uma decisão perfeita, mas eu escolhi o caminho que pareceu mais honesto com a promessa que eu já tinha feito. E acho que às vezes ser adulto é exatamente isso. Fazer escolhas imperfeitas e torcer para que as pessoas que você ama um dia consigam entender. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Me conta nos comentários. E se quiser ouvir mais histórias como essa, acompanhe o canal.